Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre as cotas raciais no serviço público. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que prorroga por mais 10 anos e amplia de 20% para 30% a reserva de vagas no serviço público para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Essa medida vai ser reavaliada em 10 anos. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o autor dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui. E eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte: é uma prorrogação, ou seja, já existe uma lei, ela está para vencer e por isso se faz necessário aprovar uma nova lei. Por que é necessária, mais uma vez, prorrogar as cotas de negros no serviço público, senador? Carla, essa é uma caminhada que nós vamos fazendo desde a época do Abdias aqui no Congresso, né? O Abdias foi o primeiro proponente da política de cotas. Mas é bom lembrar que o presidente Sarney também tinha um projeto. Tanto que nós começamos esse debate lá atrás, ele me lembrava, eu fui vice dele aqui na casa. Olha, qual é a intenção? De 10 em 10 anos, você avalia como é que está o quadro, se deu certo, se precisaríamos ampliar ou não, né? Por mais 10, mais 20, né? A quem estava propondo 20, a outros que proporam 30. Eu, no meu projeto original, estava 10 também, né? E, no fim, depois de muita discussão e acordo, a própria oposição disse, não, ficamos então com o número que era do país no projeto original, que era 10 anos. Porque se 10 em 10 anos você avaliar se as cotas estão indo bem ou não, eu sou daqueles que sonha, já disse diversas vezes isso, que vai chegar um dia que a gente vai dizer que não precisa mais de cota no Brasil, nem na universidade e nem no serviço público. Mas isso é um sonho. Até que a gente chegue lá, nós vamos ter que trabalhar muito. Inclusive, nos Estados Unidos já terminaram com as cotas, mas eles ficaram 50 anos, né? Nós estamos trabalhando ainda de 10 em 10 anos. Esse é o objetivo. Daqui a 10 anos, se entendermos que já atingiu o objetivo, pronto, pode as cotas terminar. Então, é procedente, é importante que tenha, no mínimo, essa avaliação de 10 em 10 anos. Esse é o objetivo. Senador, como que é isso? A pessoa, então, o candidato, ele se autodeclara negro, pardo, enfim, né? A situação, se é quilombola, indígena, e aí vai haver uma comissão que vai avaliar isso, né? Como é que vão ser esses critérios para que exista, assim, uma unidade nessa avaliação? Não, na verdade, acabou ficando, mediante um amplo acordo, com o Humberto Costa, que é o relator desse projeto, o Contagato e o Flávio Arnes foram na Comissão de Direitos Humanos, agora é Humberto Costa. Na verdade, essa avaliação da comissão de avaliação é quando for necessário. Se o cidadão chegar lá, diz que é preto ou pardo, né? Ou indígena, né? Por exemplo, né? Ele diz que é indígena, pardo ou quilombola. Se houver alguma dúvida, ele é chamado a comprovar. Tem que ter uma comissão que vai avaliar. É só isso. E a comissão vai ver se está tudo certinho, toca. Se tiver problema, tiver falsificado alguma coisa, que ele faltou com a verdade no documento, ele vai ter que responder e não terá direito à política de cotas. É simples assim, não tem polêmica nessa questão. Eu entendo que, se me permitir, o que foi mais polêmico no debate é que no projeto, na lei antiga, estava 20 anos. Estava 20 anos. Estava 20%. Estava 20%, né? Estava 10, foi mantido 10, estava 20% o número de negros e negras. Aí ali dentro estão incluídos já quilombolas e indígenas, né? Nesses 30%. Houve parte da oposição, mas é legítima a discordância, não estou aqui fazendo crítica. E o debate é livre e democrático nesse sentido. Eu vi no requerimento, que o principal argumento que eles usaram no requerimento que eu tenho aqui é que mudou de 20% para 30%, né? Mas é mais do que justo, veja, se você tiver 30% para negros saiu, é preto, pardos, quilombolas e indígenas. Tu não mantém 70% para os que não são pretos e pardos, quilombolas e indígenas. Eu acho que é um meio de campo muito bem colocado. Fica 70% para os outros e 30% para nós outros, né? Pegando no campo dos pretos. Esse é o objetivo. E eu acho que vai vir para o plenário, esse debate vai acontecer, mas o Congresso,
que nunca faltou, como não está faltando para o meu Rio Grande do Sul, só como exemplo, né? Nessa situação triste que passa o Rio Grande do Sul, com 151 mortos, né? E 105 ainda desaparecidos. E a crise continua lá. O Congresso tem se posicionado. Tudo aquilo que foi pedido pelo Executivo, nós votamos, tudo. E nesse caso também é uma proposta original lá atrás do Executivo, que eu depois a reapresentei, né? O Senado sempre respondeu com a política de cota na universidade, está respondendo nesse momento, já votou por 2 vezes na CCJ, votou 1 vez na Comissão de Direitos Humanos e foi por ampla maioria, eu diria, né? E agora foi feito o recurso por 16 senadores, né? E é legítimo. E vamos então apreciar no Senado, no plenário, creio eu que é a semana que vem. Por que a semana que vem? Acontece que o prazo vence. Esse é um detalhe, parece um detalhe, mas é muito mais que um detalhe, né? Estou me lembrando da ministra Zélia, que falava isso é um detalhe. Isso é muito mais que um detalhe. Se até o dia 9 de junho não for votado no Senado e na Câmara, nós ficamos sem a política de cotas no serviço público, que é uma conquista da sociedade. E atrapalha os certames que estão em andamento. Com certeza, atrapalha todo o processo em andamento e, consequentemente, nós vamos acabar com isso, trazendo um prejuízo enorme para aquilo que nós queremos, que é uma política reparatória, né? Que é política afirmativa, permitir que todos tenham espaços. Nós queremos é isso. Oxalá, repito, um dia não preciso mais, mas hoje não precisa. Estou a ver todos os dados aí no campo do social, a situação que se encontram os negros e pardos. Pois é, o senhor falou que a discussão foi polêmica, e aí eu quero lembrar 2 pontos que foram colocados nas audiências na CCJ. Um deles pelo senador Flávio Bolsonaro, que dizia que argumentou que a cota ideal é a cota social e não a cota racial. Eu queria que o senhor comentasse isso. Eu acompanhei, eu estava lá. Foi um debate duro, mas respeitoso. Eu acho que quando o adversário levanta certos argumentos, é da índole de cada um, né? Eu procuro sempre, nos meus argumentos, não desrespeitar o adversário. Eu não digo que alguém me desrespeitou, não aconteceu isso, né? Acontece que nós entendemos que a cota é social também. É racial e social. Porque alguém já disse, é só pegar todos os índices, você vai ver que a ampla maioria dos pobres no Brasil são negros, ou melhor, já para ficar no corpo do projeto, né? São pretos e pardos. A ampla maioria. Eu diria que, se você fazer um estudo aprofundado, vai dar mais de 80% negros e pardos. Então, nós estamos apenas querendo que 30%, no caso desses, tenham direito a disputar por concurso, né, por teste, enfim, a possibilidade deles estarem também no serviço público. É porque é importante frisar isso, claro, não é uma vaga, né? Eles vão passar por uma prova. Eles vão passar por uma prova como todos os outros. Né? Agora, é por isso que há muitos que dizem que a cota ela deve ser racial e social, mas primeiro social. Tanto que tem parâmetros para a política de cota, você vê de onde o cidadão vem, qual é a origem, tal. Então, a cota, na verdade, tanto na universidade como no serviço público, ela tem o viés social, senão não precisava cota. Né? Ela é principalmente social, mas no caso do serviço público, eu entendo, social e racial. Como nas universidades também é social e racial. Não há discordância quanto a isso. Porque se você dissesse que era só social, tu ia para o critério renda, tu ia ver que ia dar muito mais do que 30% para negros e pardos. Uma outra questão que foi colocada foi pelo senador Everton, que nesses últimos 10 anos, né, de 2004 para cá, houve poucos concursos e que isso não conseguiu, que ainda não há esse reflexo da política de cotas no serviço público. O senador Alessandro Vieira relembra, inclusive, que a população brasileira é composta de 56%, 57% de negros. 56%. Isso não se traduz no serviço público. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Não se traduz mesmo como não traduzia nas universidades. Estou fazendo uma conexão que tem tudo a ver, a política de cotas, né? E na política de cota na universidade nós avançamos mais. Já temos nas universidades federais, nós já temos em torno de 52% já de negros e negras que chegaram lá. É sinal que está dando certo, né? No serviço público, nós temos distante disso ainda.
Devido a isso, é que nós entendemos que nesse período teríamos que manter a política de cota. Nós tinha até no projeto que veio da Comissão de Direitos Humanos, que eu presidi lá, e o relator foi o senador Flávio Arnes, projeto de minha autoria, mas eles foram relatores, né? Ali já tinha, inclusive, política de cota para as mulheres. Mas depois nós fomos fazer um estudo, nós acabamos verificando que as mulheres, e aqui vai um elogio às mulheres, as mulheres com estudo são mais persistentes, são mais corajosas, eu diria até, permita que eu diga, elas já ultrapassaram. Se ela botasse ali que metade das cotas seriam para homens e metade para mulher, quem ia perder eram as mulheres, porque elas já são mais que 15% no percentual daqueles que têm direito. Então, chegamos a um acordo, e foi acordo daí com todos, que poderíamos botar 30%, né, para pretos e pardos, ponto. Porque senão as mulheres seriam prejudicadas. Você tem mais mulheres no serviço público hoje, que já pela política de cota, do que homens negros, no caso, e negras, né? Por isso que houve essa alteração, que não vi problema nenhum, e as mulheres entenderam o objetivo, que elas podem ser bem mais que 15%. Senador, o projeto então vai ser analisado no plenário para a gente finalizar aqui, que nosso tempo está acabando. O que o senhor pretende fazer em termos de negociação e de conversas para que essa proposta seja aprovada o quanto antes do dia 9 de junho, nas duas casas? E o senhor espera que nos plenários seja tão difícil, tão polêmico como foi na CCJ? A polêmica existe, né? Porque cada segmento, e é legítimo, quer marcar a sua posição e o entendimento que tem sobre o tema, né? Por isso que eu vou dialogar, claro, vou ajudar o relator. Eu sou autor do projeto, mas o relator é o Humberto Costa, que está fazendo um excelente trabalho, né? O Jacques Wagner tem nos ajudado muito, também é inúmero senador, não precisa citar só os do PT, né? Ou tem esse cuidado, se eu citar um, tem que citar todos, né? Nós vamos dialogar muito, e o principal argumento para nós, nesse momento, e eu sei que o Senado não faltará à nação, porque eu sempre digo que uma política afirmativa é bom para todos, né? Nós temos cada vez mais caminhando junto, brancos, negros, pardos, indígenas, né? Todos tendo oportunidade. A questão do prazo agora. Porque ele pode ver que mesmo eles, aqueles que pensam diferente, em tese, eles aceitam a política de cota nessa transição, né? Que de 10 em 10 anos seja avaliado. Até aí eles caminham junto com a gente. Mas o prazo é 9 de junho. Se nós não aprovarmos rapidamente, não tem como a Câmara fazer um debate também qualificado, de alto nível, que tem que ser assim o debate, sem muita correria, não será aprovado. E aí a política de cota seria como morrer na praia, né? O senhor vai conversar com o presidente do Senado para pautar? Não, o presidente do Senado, me permita que eu diga, ele tem muito carinho e responsabilidade social. É um humanista. Para mim, o presidente do Senado é um humanista. Eu falo isso aqui tranquilamente. E o presidente Rodrigo Pacheco, permita que eu... Não é do meu partido, viu? Permita que eu diga isso. Eu noto que ele trata com muito carinho as questões das políticas humanitárias, quando se trata principalmente dos mais vulneráveis. Vou citar: idoso, deficiente, criança e adolescente, a violência contra as mulheres, todo tipo de preconceito, e aí, claro, entram pretos e pardos, LGBT, quem mais, enfim, todos esses temas ele tem muita sensibilidade. Senador, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa e já convidá-lo em breve para a gente falar do Rio Grande do Sul. Voltarei. E eu agradeço também a você pela sua companhia. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.